Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do pavor que se abateu aqui no governo Lula, hein? O governo Lula e a assessoria de imprensa dele, a Mônica Bergamo, o pessoal que está apavorado com o debate entre o Trump e o Biden, com a possibilidade do Trump ganhar. Chega a ser engraçado, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. Você lê essa coluna da Mônica Bergamo, tem tanto furo de lógica aqui, que chega a ser engraçado. O pessoal perdeu o pé mesmo. Sabe quando a pessoa se desequilibra, assim, de susto e coisa e tal? É essa situação desse pessoal. E eles podem se preparar, porque é aquilo que eu falo para vocês. A possibilidade do Trump ganhar esse ano é significativa e agora, depois desse debate, ficou muito significativa. Não tem nada ganho ainda, a eleição é só 5 de novembro. Mas a coisa está caminhando para isso, e isso vai sim prejudicar o governo Lula. Vamos entender aqui qual que é o impacto da vitória do Trump que o Lula calculou aqui, que a assessoria de imprensa dele calculou aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Leno Braga, Fiat Maré, a bomba brasileira, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula já está calculando aqui o impacto da vitória do Trump para o Brasil, segundo a Mônica Bergamo, né? Esse pessoal todo estava fingindo que não, Trump não vai ganhar, Trump não tem chance nenhuma. Quem votaria no Trump? Jamais o pessoal votaria no Trump. Eu já vinha avisando há um tempão, o Trump está muito bem nas pesquisas lá, estava na frente das pesquisas já há bastante tempo, e principalmente, tá? Lá nos Estados Unidos, como é a votação por colégio eleitoral, meio que não interessa esse negócio de quem está na frente nas pesquisas. O que interessa são os estados-chave, são aqueles 7 estados que tendem a definir a eleição, né? E o Trump estava melhor do que o Biden em quase todos eles. Então a chance do Trump ganhar esse ano é muito boa mesmo, né? Ele tem uma chance muito grande de ganhar esse ano. Principalmente porque o Biden tem também umas cascas de banana por aí. O caso que a gente sempre fala é a guerra de Israel com o Hamas, né? O Biden fica dividido. Se ele apoia Israel, ele perde o voto do pessoal árabe ali, que principalmente Minnesota Minnesota é um desses estados divididos, estados que podem mudar de voto, né? Swing states, que eles chamam, né? E Michigan também, Michigan e Minnesota tem muita população, muito imigrante árabe, aí ele perde o voto desse pessoal. É lógico, esse pessoal não vai votar no Trump, mas pode simplesmente não votar. Se não for votar no Biden, o Trump ganha esses estados, né? Por outro lado, se o Biden apoia o Hamas, aí é suicídio político para ele. Por quê? Porque o apoio a Israel nos Estados Unidos é muito grande, né? Então eu já vinha falando, essa eleição o Trump tem uma grande chance de ganhar, né? E agora, com esse debate, meio que escancarou isso daí, né? Agora, o que chega a ser engraçado é ver aqui a Mônica Bergamo tentando ver o impacto que isso teria no Brasil. Porque, lógico, isso não quer dizer que vai acabar o governo Lula aqui no Brasil. Não é isso, pelo menos não diretamente. O presidente americano muda muita coisa, mas não muda tudo, né? Só que não tem dúvida alguma que o pessoal aqui no Brasil se sente mais amparado com o Biden, o pessoal da esquerda aqui no Brasil se sente mais amparado com o Biden. Muito embora o Biden seja muito mais próximo de uma centro-esquerda do que da extrema esquerda, como é o caso do Lula aqui, o pessoal colocou até que não que o Biden apoiou contra Bolsonaro. Eu não acredito que tenha apoiado, tá? O máximo que ele falou foi justamente que não ia aceitar golpe, esse tipo de coisa, mas isso ninguém ia aceitar mesmo, então não é um apoio ao Lula no final das contas, né? Mas o pessoal vê dessa forma, né? E lógico, qualquer chance que o Lula tinha de conquistar apoio de verdade do Biden ou de qualquer país do Ocidente, ele jogou fora ao apoiar a Rússia, ao apoiar o Hamas, então não tem nenhuma chance de ter apoio de ninguém aqui, né? Mas olha só, olha o que diz a Mônica Bergamo aqui. Integrantes do alto escalão do governo assistiram com atenção o confronto dos dois candidatos. Não, vamos combinar, não precisava nem assistir com atenção. Eu assisti o debate com o pessoal aqui, mas em 5 minutos de debate você já via que o Biden estava travado na droga ali, não conseguia responder nada, né? E acompanharam a coisa e a sequência de debate sobre a aparente fragilidade física do Biden e o propalado pânico que teria se abatido sobre o Partido Democrata. Ou seja, eles não estão dizendo que teve pânico, não. Não teve pânico, não. Eu vou fazer até um outro vídeo falando sobre o pânico do Partido Democrata. É lógico que está tendo um pânico. É lógico que a performance do Biden foi terrível, né? E as inevitáveis especulações sobre uma possível troca de candidato. Isso eu acho que é uma possibilidade realmente. Aliás, muita gente está falando isso, eu vou explorar esse tema mais no outro vídeo, que foi de propósito, tá? O pessoal sabotou o Biden lá na hora de botar o medicamento dele para ele ir mal para forçar a troca de candidato. Tem muita gente com essa ideia.
De acordo com as análises feitas por integrantes do governo na coluna, se Biden superar os desafios e ganhar, ou mesmo se outro candidato democrata que o substitua vencer, tudo ficará como está. Lula e Biden não têm relação de maior proximidade, mas tampouco de animosidade, né? Esse é o ponto. O Trump sim teria uma cobrança muito maior no Brasil nas questões de liberdade de expressão, tratamento dos condenados pelo dia 8 de janeiro aqui no Brasil, ou seja, o Lula falou que essa semana, que entrevista à Rádio Itatiaia, que torce pela vitória do democrata porque Biden é certeza que os Estados Unidos vão continuar respeitando a democracia, né? Entenda, o que o pessoal de esquerda chama de democracia? Quando eles ganham. Né? Se não é de esquerda, é contra a democracia. Né? Com Trump, os impactos seriam mais significativos. E aí eles fogem aqui do impacto real. Qual que é o impacto real? O Trump vai questionar a questão da liberdade de expressão aqui no Brasil, o Trump vai questionar a questão dos exilados políticos que estão fugindo para os Estados Unidos, o Trump vai questionar a inelegibilidade do Bolsonaro aqui no Brasil. É muito parecido com a situação da Venezuela, né? Tal como na Venezuela o principal candidato da oposição está inelegível aqui no Brasil, é um absurdo isso. O Biden não vai fazer esse tipo de questionamento, o Trump vai. A gente já tem uma prévia disso com os deputados americanos lá que já fizeram o questionamento ao Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes não vai responder aquela carta, mas não interessa. O questionamento vai avançar lá nos Estados Unidos e pode resultar em sanções contra o Alexandre de Moraes, contra o governo Lula e até contra o Brasil, né? Agora, olha só o que me diz a Mônica, qual a preocupação da Mônica Bergamo? Olha só, o primeiro deles seria nas relações do Brasil com a Argentina que tenderiam a piorar. Uai, por que a relação do Brasil com a Argentina ia piorar por causa do Trump? Por essa análise, o novo presidente dos Estados Unidos correria para ajudar a melhorar a situação econômica do país vizinha, hoje por um fio. Olha só como é que eles estão distorcendo a situação, né? O Milei conseguiu aprovar todo o pacote de reformas que ele queria aprovar, já aprovou no Senado e na Câmara. Inflação está batendo zero, inflação de alimentos na Argentina. A Argentina está conseguindo acumular dólares, né? Eles falam aqui, ó, o atual presidente da Argentina precisaria desesperadamente de dólares para manter o câmbio nos patamares atuais e conter a inflação. Caramba, ele está fazendo isso já, ele não precisa de dólar, porque ele está fazendo o que o governo Lula deveria fazer, que é cortar gasto público. Ele cortou gasto público, muita coisa, vai poder cortar mais ainda agora que aprovou a lei de bases, e com isso ele já tem superávit. A Argentina está tendo superávit desde o início do governo, desde o início do ano está tendo superávit na Argentina, né? Mas o pessoal está dizendo que não, que vai ser o Trump que vai ajudar a Argentina. Mas mesmo assim, aí você para pensar, por que isso prejudicaria a relação entre o Brasil e a Argentina? Não tem sentido nenhum. O Trump está ajudando a Argentina. Vamos supor que seja isso. Não precisa. A Argentina está indo bem por conta própria. Mas vamos supor que o Trump ajude a Argentina. Por que isso prejudicaria a relação da Argentina com o Brasil, né? Aqui, ó, o Trump poderia providenciar esses dólares para ajudar o colega conservador. Repara, aqui é o ponto. O que eles falam? A esquerda acusa os outros de fazer o que ela faz. Então você tem que ler aqui, o Lula está confessando, o governo Lula está confessando o que ele fez. Vocês lembram que na eleição que eles tentaram interferir lá na Argentina, justamente eles conseguiram dólares para o Massa, né, o Sérgio Massa, que era o candidato peronista, às vésperas da eleição conseguiram um mega contrato, o Brasil botou dinheiro, China botou dinheiro, não sei o que lá. O que eles estão falando é que eles estão confessando o que eles fizeram. Tudo isso aqui que eles estão descrevendo como problemas do Milei não são problemas do Milei, eram problemas do Sérgio Massa. E que o PT fez isso daí, deu dinheiro para a Argentina para tentar salvar o governo da Argentina, né? Ou seja, eles estão confessando o que eles fizeram. O Trump não tem por que fazer isso, o Milei já está consertando a Argentina sozinho, né? Faria isso impulsionando investimentos e acordos comerciais e financeiros bilaterais com a Argentina em detrimento do Brasil. Ué, como assim em detrimento? Por que o Trump não pode também incentivar a Argentina e Brasil, né? Porque aí o Lula vai brigar com o Trump, aí não vai ter investimento no Brasil. O Milei sairia fortalecido e poderia endurecer ainda mais com o governo Lula. Olha a preocupação, é o que eu falo para você, gente, o Milei é uma pedra no sapato dos esquerdistas da América Latina. Se a Argentina der certo, esse pessoal sabe que acabou o esquerdismo na América Latina. Esse é o pavor deles, né? E eles sabem que o Milei, por enquanto, eles estão tratando o Milei como eles trataram o Bolsonaro. Não, é uma coisa, um ponto fora da curva. Um soluçozinho que aconteceu e não vai resultar em nada. Vai dar errado, ficam falando que o Milei tá mal e não sei o que lá. Não tá resolvendo a Argentina toda, né? O Trump ganhando também já seria o segundo país que volta para a direita. E a tendência é isso, eu já falei, eu cantei essa pedra,
Muito antes da eleição até do Lula, eu falava, olha só, essa onda rosa latino-americana é uma ondinha, é uma marolinha, vai voltar à direita tudo em seguida, né? A esquerda tentou voltar ao poder com muita sede, com muita fome, usando todos os recursos possíveis e mais alguns para tentar voltar ao poder, para acabar com a direita. O que aconteceu? Acabou elegendo líderes fracos, que só conseguem se manter no poder torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, e mesmo assim não consegue entrar no gosto popular. Olha o caso do Alberto Fernandes, olha o caso do Biden, olha o caso do Petro, olha o caso do cara da Colômbia, lá do Peru, na verdade, o Castilho já está fora. Olha o caso do Boric, todos eles com crise de popularidade, nenhum deles vai conseguir se reeleger. A onda esquerdista, a marolinha, até o Maduro tá arriscado perder o governo dele lá na Venezuela. Se não tiver fraude, ele perde, né? Bom, então aqui, olha só, ele está falando aqui, a vitória do Trump favoreceria não apenas o Milley, mas a extrema-direita do mundo todo, e dividiria de vez o planeta. Não, a gente não está dividido nesse momento, não. Nesse momento não estamos divididos, né? Aí que se o Trump ganhar, é muito engraçado esse negócio, esse pessoal falar da divisão, criticar a divisão, como se eles não fossem responsáveis, no mínimo, por 50% da divisão, né? A divisão, por definição, né, a polarização que eles falam, são dois polos. Se o Lula quiser, é só o Lula se pedir demissão, né, pedir renúncia, acabar com o PT e coisa e tal, e pronto, acabou a divisão. Vai todo mundo para a direita. Mas eles não falam, eles querem acabar com a direita, eles não querem que eles acabarem, né? A polarização é um fenômeno natural. Os dois lados têm culpa disso daí, né? Mas é muito engraçado como é que para a esquerda, não, é o Trump que está dividindo o mundo. Não, meu amigo, o mundo está dividido já. O Trump está ganhando, inclusive, por conta disso, né? O pessoal está votando no Trump, não é isso? Não é por isso que ele está ganhando? Enfim, né, intervenções de Lula em temas como guerra da Israel contra a faixa de Gaza poderiam ser abertamente censuradas por Trump, o que hoje não acontece com Biden. Não acontece com Biden mais ou menos, tá? Porque mesmo o governo Biden não gosta dessas atitudes do Lula apoiar abertamente o Hamas. Por mais que o Biden também tenha que se equilibrar nesse tema lá, a maior parte do povo americano é fortemente pró-Israel, né? E na Europa também é a mesma coisa, né? Enfim, e aí termina aqui dizendo que ainda tem identidade forte com os bolsonaristas. Esse é o problema deles. É isso que eu falo que é o grande problema. Se o Trump ganhar esse ano lá nos Estados Unidos, vai ficar decretado a morte da ondinha rosa, né, da onda rosa da América Latina. Foi da mesma forma, o Macri foi substituído pelo Alberto Fernandes, foi o primeiro indício de onda rosa na América Latina lá em 2019. Depois vários outros presidentes, depois veio o Biden ganhando do Trump, e vários outros presidentes de esquerda na América Latina, terminando com o Lula. Pelo visto, a gente vai ser de novo o último, né? O último a abandonar a esquerda vai ser a gente em 2026, mas tudo indica que o caminho vai ser exatamente esse, né? Aqui, ó, este ano um grupo de deputados bolsonaristas foi ao Congresso dos Estados Unidos apresentar denúncias contra o Alexandre de Moraes, né? Foram ouvidos numa sessão temática, e o Smith mandou uma carta com questionamentos para Alexandre de Moraes que foi solenemente ignorada. Eu falei na época, o Alexandre de Moraes pode ignorar essa carta, ele não precisa responder isso, né? Agora, o Trump ganhando nos Estados Unidos, certamente essa coisa vai avançar por lá, e esse pessoal está preocupado, porque isso pode... Veja, eles não precisam sancionar o Brasil inteiro, basta sancionar o Alexandre de Moraes. Vai botar um recado para todo o resto da galera que se associar a Putin, à esquerda mundial, à extrema esquerda mundial, não faz bem à saúde, não faz bem à sua economia, né? Aqui, ó, o Lula diz que torce para o Biden e não sabe o que esperar do Trump. Lembra uma época que criticavam o Bolsonaro por ter apoiado o Trump, né? O Bolsonaro apoiou o Trump nas eleições de 2020, né? E criticaram ele pra caramba. Não, que absurdo um presidente apoiar lá o Trump, não pode, não sei o que lá. Pois é, o Biden agora... O Lula está torcendo para o Biden, não sabe o que esperar do Trump. Eu te digo o que esperar do Trump, Lula. O Trump não vai fazer nada contra o Brasil. A questão é a imagem. Vai ficar decretada que essa onda rosa da Latinoamérica acabou, já foi, já era, já está morrendo na praia isso daqui, né? E lógico, o debate causou pânico lá no Partido Democrata, a gente vai falar sobre isso daí, e inclusive, segundo o pessoal que foi de São Paulo, eleva riscos mundiais e coisa e tal. Qual o risco mundial que eles estão falando aqui? O risco mundial da esquerda morrer. Porque é o que está acontecendo, é inevitável, foi isso que aconteceu. A direita começou a crescer muito forte com as redes sociais, a esquerda falou, não, temos que pegar o controle de qualquer jeito para a gente voltar ao que era antes, para resolver esse problema. Elegeram candidatos fracos, candidatos que só se mantêm no poder dando dinheiro,
e voltaram ao poder. Fizeram tudo que precisavam e mais alguma coisa, tudo que podiam e mais alguma coisa que não podia ser feita para voltar ao poder. Fizeram isso nos Estados Unidos, fizeram aqui no Brasil com Lula, fizeram em vários países da América Latina, pegaram o poder. Conseguem mudar a coisa? Não conseguem. O ritmo é inevitável, é inexorável. Quanto mais as pessoas conversam umas com as outras, mais elas tendem para o conservadorismo e para a direita. Por quê? Porque elas enxergam que a esquerda é um monte de promessas vazias, sem lógica nenhuma, né? Só cabe as pautas de esquerda em quem não para pensar nas pautas de esquerda. Se você parar para pensar nelas, você percebe que é tudo roubada. Então a população do mundo todo está caminhando nesse sentido, e cada vez com mais força, é inevitável, né? A esquerda conseguiu voltar ao poder aí no susto, mas não vai conseguir impedir essa grande onda da direita que está vindo aí, e agora vai vir com muito mais força. O pessoal aqui pode se preparar, eleva muito risco para a esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.